Fala pessoal, esse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo na Ucrânia, na invasão russa lá, mas lembrando que é só uma opinião bem genérica minha, tá? Posso cometer equívocos, alguma coisa, mas é a forma como eu faço uma leitura dessa situação, tá bom? O que acontece? Na Rússia teve a Revolução Russa, né? Quando a Rússia se tornou um país, entre aspas, socialista, né? Isso fez com que o Ocidente se afastasse da Rússia. Ninguém queria mais conversar com a Rússia, ficava evitando, não aceitavam reuniões, não queriam mais fazer negócio com a Rússia, porque o Ocidente demonizava o socialismo, porque ia contra os interesses dele. Os países capitalistas eles fizeram verdadeiras fortunas explorando países mais pobres e pessoas mais pobres, como por exemplo o rei Leopoldo. O rei Leopoldo, acho que é da Noruega, se eu não estou enganado, ele tinha minas de diamante na África e os noruegueses iam para lá, faziam os africanos trabalharem como escravos para eles para coletar diamantes. E se eles não coletassem a quantidade da meta que ele estabelecia, ele amputava as mãos e os pés deles. Tanto que milhares e milhares de africanos foram amputados. Eu acho que foi no Quênia, se eu não estou enganado. Mas enfim, foi um massacre geral. Tudo para mandar diamante para a Europa. Então é claro que uma visão socialista assustava a Europa. Porque a Europa ficou rica à base de exploração. Os próprios países europeus ali que estavam ali naquele contexto, eram países que tinham, durante um tempo atrás, tinham escravos aqui nas Américas. Para poder trabalhar e mandar riquezas para a Europa. Então uma revolução que tenta igualar a economia, planificar, isso não era bem-vindo na Europa de jeito nenhum. Então eles começaram a se afastar da Rússia. Aí surge a Segunda Guerra Mundial, com Hitler, a Alemanha nazista. Dizem até que foi por isso que o Hitler fez aquele acordo com a Rússia, que a Rússia só aceitou aquele acordo de paz, né, aquele pacto de não agressão, justamente porque a Rússia queria ter um apoio de algum país do Ocidente, e a Rússia tinha interesses ali na Polônia, que parece que tinha cidadãos russos ali na Polônia, então a Rússia também tinha um interesse. Diz que foi basicamente por isso, tá bom? Mas o que acontece? A Segunda Guerra Mundial foi tão horrível, o Hitler era o Bolsonaro da época, uma pessoa tão escrota, que ele conseguiu unir o mundo todo contra ele. Até países que tinham simpatia por ele, como o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha até reunião de nazistas, como por exemplo naquele Carnegie Hall, lá em Nova York. Nazistas se reuniram lá publicamente, porque eles não tinham nenhum problema com os nazistas. E até aqui no Brasil. O Brasil era na época governado pelo Getúlio Vargas e ele era abertamente simpatizante do nazismo. Mas o Hitler conseguiu ser tão escroto que ele conseguiu fazer todos esses países fazerem uma frente ampla para combater ele, inclusive a União Soviética. Depois que a Alemanha nazista caiu, esses países ocidentais eles resolveram formar um bloco, por dois motivos. Primeiro, que eles não queriam que deixasse que a Alemanha nunca mais participasse de nenhuma guerra, porque eles viram o perigo que foi a Alemanha. Então eles formaram a Liga das Nações, que depois viria a ser a ONU. E o segundo motivo era a Rússia, que a Rússia pegou esses países que compartilhavam coisas em comum, onde tinham povos russos, e eles compartilhavam idioma, características em comum, a Rússia fez a chamada União Soviética, que também assustou o Ocidente. Já imaginou todo o país começar a virar socialista e ia prejudicar os interesses dele. Então foi a primeira vez que o Ocidente começou a trabalhar em conjuntos, em blocos de países. Com a ameaça da Rússia, quando começou após a corrida espacial, que a Rússia foi a primeira a lançar um satélite, o Sputnik, foi a primeira a mandar um homem para o espaço, o Yuri Gagarin, e a Rússia também obteve tecnologia nuclear, depois dos americanos, mas obteve. Então isso começou a assustar o Ocidente, com a possibilidade da Rússia acabar com o Ocidente. Então o que eles fizeram? Eles começaram a fazer um negócio chamado OTAN, que é a Organização dos Países do Atlântico Norte, onde eles iriam fazer uma aliança militar, que caso um fosse atacado, outros também seriam atacados. Ou seja, eles atacariam em conjunto, iriam revidar todos juntos, caso a Rússia atacasse eles. Aí começou a chamada Guerra Fria, onde eles morriam de medo de um ataque da Rússia e a Rússia também ficava lá sempre de prontidão, caso houvesse um ataque do Ocidente. A OTAN foi cada vez mais se expandindo aos poucos. A União Soviética se desfez, alguns países foram se tornando independentes, e mesmo assim a OTAN continuou avançando. Mesmo com a Rússia sendo um país mais capitalista, acabou aquele negócio de socialismo, é um país já democrático, diplomático, mesmo assim, a OTAN continuou expandindo, o que começou a incomodar a Rússia. Tanto que o Donald Trump ele chegou a assinar um documento para tirar os Estados Unidos da OTAN, porque ele achava que a OTAN era só uma organização anti-russa, que não tinha necessidade nenhuma e representava um perigo para os americanos. Porque se, por exemplo, algum país europeu entrasse em guerra com a Rússia, os americanos iam ser obrigados a entrar na guerra. Só que uma guerra com a Rússia é bem mais perigoso, né? Porque pode escalonar até chegar a envolver armas nucleares. E a Ucrânia, que é um ex-país da União Soviética, que também se tornou independente, a Ucrânia tem um problema mais complexo ali na Ucrânia, né? Porque, por um lado, nós temos ucranianos que sofreram muito na questão da Rússia. Inclusive aquele Holodomor que eu falei no outro vídeo, que teve uma grande fome, isso marcou muito os ucranianos. Então,
boa parte da população da Ucrânia não gosta realmente dos russos, acha que os russos são maus, são perversos, etc. e tal. São ou não são, outra questão, não é o mérito desse vídeo, tá? Só que na Ucrânia também tinha várias regiões ali que majoritariamente ocupadas por russos. Então, principalmente nas regiões da fronteira, região da Crimeia, a maioria são habitantes russos, não são ucranianos. E como tem essa mágoa entre eles por causa desse episódio do Holodomor, isso sempre gerou conflitos na Ucrânia. Tanto que a Ucrânia, a parte que não é de russos, muitos acabaram aderindo a grupos neonazistas, justamente para poder combater os russos, porque isso era uma pauta do Hitler, né? Acabar com o comunismo, não sei o quê. Então sempre teve isso na Ucrânia. A Ucrânia chega a ter um shopping com a suástica, tem grupos que andam lá exibindo símbolos nazistas à vontade, porque não é proibido ser nazista na Ucrânia, tá bom? Só que o que acontece? Esses grupos começaram também a oprimir esses russos que moravam lá, na Ucrânia. Então isso começou a incomodar também a Rússia. Fala, porra, os caras estão oprimindo o povo russo por quê? Ah, por causa daquele episódio lá do Holodomor que já passou. Isso começou a incomodar o Vladimir Putin. Mas o Vladimir Putin, até dado momento, ele sempre tinha um presidente na Ucrânia que era pró-Rússia. Então, ele, de certa forma, ele conseguia manter o controle da situação. Mas com a eleição do Zelensky, que inclusive é judeu, a situação mudou. Porque o Zelensky começou a acenar mais para o Ocidente e o Zelensky começou a ter medidas que o Putin viu como anti-russas. Como, por exemplo, o Zelensky proibiu qualquer partido de esquerda na Ucrânia. Sabiam disso? Então a Ucrânia não pode ter partido de esquerda. Em contrapartida, os nazistas podem. O que é até estranho, porque o Zelensky é judeu, mas ele tolera lá os nazistas, mas não tolera os comunistas na Ucrânia. Então, isso foi um dos estupins que fez o Vladimir Putin decidir tomar a Ucrânia. Porque a partir do momento que ele acaba com russos e esquerdistas, proíbe por decreto, e deixa esses movimentos nazistas crescerem, e a cena que pode entrar sim para a OTAN, fazer parte do bloco ocidental, isso poderia ser uma ameaça para aqueles russos que habitavam na Ucrânia e futuramente até para a própria Rússia em si. Então foi isso, na minha opinião, foi isso que levou o Vladimir Putin a invadir a Ucrânia. Tanto que já foi feito várias tentativas, né, de um acordo de paz. O Vladimir Putin até acenou que aceitaria certos acordos, como por exemplo o proposto pelo próprio Lula, mas o Zelensky não. E é até estranho que o Zelensky, ele, que deveria ser o mais interessado na paz, ele não demonstra isso. Por exemplo, o Lula propôs o seguinte para ele, que ele cedesse a Crimeia em troca da Rússia. Ele respondeu assim para o Lula: você cederia a Amazônia pela paz? Tá, barulho, ele está passando as viaturas. Primeiro que é uma falsa equivalência, né? Porque na Amazônia não tem povos estrangeiros habitando ali. Na Crimeia tinha. A Crimeia era praticamente, acho que 80% da população eram de russos. Então só aí você já vê que é uma falsa equivalência. Segundo, a Crimeia foi invadida, se não me falha a memória, foi na época do Obama, Barack Obama, quando o Obama era presidente, antes do Trump. Por que ele não tomou a Crimeia de volta naquela época? Quer dizer, na época, todos esses anos, ele não fez um movimento sequer para tomar de volta a Crimeia dos russos. Aí agora que os russos estão invadindo outra região, ali de Donbass, etc., agora ele quer a Crimeia de volta? A Crimeia ele já perdeu faz tempo, porque se ele quisesse mesmo a Crimeia, ele já tinha brigado por ela antes de começar a guerra. Então, quer dizer, ele pode sim ceder a Crimeia, porque ele não moveu uma palha para recuperar a Crimeia dos russos. Então, na verdade, dá a impressão que ele não quer acabar com a guerra, dá a impressão que ele quer esticá-la, porque de alguma forma ele acha que talvez possa ganhar dos russos. A Rússia, apesar de ser um país que tinha uma fama de ser extremamente poderoso, derrotou os nazistas lá na Segunda Guerra, etc. e tal, a Rússia se mostrou bem fragilizada nessa guerra. Bem, como é que eu vou dizer, impotente na guerra. Tanto que o Vladimir Putin já está escalando até presos para lutar na guerra, militares da reserva, obrigando os jovens a lutar, porque eles perderam muita gente nessa guerra. Então a Rússia não está com essa bola toda. Talvez por isso, então, o Zelensky esteja ali querendo avançar e ganhar. Não, eu vou ganhar essa guerra porque os russos estão fragilizados, não sei o quê. Ainda mais depois dessa cagadinha que teve lá com o Perigozinho, né? Que ainda tentou dar um golpe lá no Putin. Então eles viram que a Rússia não está tão forte assim. Mas só que tem um problema. A Rússia tem armas nucleares e já ameaçou mais de uma vez de usá-las. E aí que o cenário pode ficar completamente perigoso. Porque se o Vladimir Putin usar uma ogiva nuclear, por mais que a Ucrânia não faça parte da OTAN, ele pode forçar toda a OTAN a entrar na guerra contra a Rússia. Porque isso ia causaria um impacto nos países vizinhos, quer seja de radiação ou um impacto humanitário, pela empatia do povo ucraniano. Então, isso seria perigosíssimo. Só que se a OTAN entrasse na Rússia, a OTAN poderia dominar a Rússia em uma semana. Sendo bem honesto para vocês, porque a OTAN tem mais equipamento, são blocos de países que são superpotências militares, a OTAN tem mais exército, tem mais isso, tem mais aquilo, mais blindado, mais avião. A OTAN não ia ter dificuldade nenhuma de conquistar a Rússia, mas a Rússia também não ia ser conquistada assim, de graça. Aí com certeza a Rússia ia querer usar uma ogiva nuclear contra algum país da OTAN,
E aí sim a OTAN ia revidar com ogivas nucleares, isso poderia escalonar, Deus sabe lá até quando, até o fim do planeta, o inverno nuclear. Então esse é o problema. Então, na minha opinião que eu faço, eu acho que o Zelensky, ele tem que sinalizar um pouco e ceder um pouco para propor a paz. Porque o Vladimir Putin já cedeu. Ele falou que está disposto a ouvir o plano do Lula e até concordar se for agradável para ele. O Zelensky não. O Zelensky já deu logo uma patada e não quis. Ele quer que o Lula vá lá ver, se sensibilizar com a guerra, mas não fala nada de paz. Que é até estranho, né? Inclusive, isso é uma matéria aí que parece que ele andou desviando dinheiro, né, de recursos que mandaram para a Ucrânia. Durante a guerra, ele e a esposa dele fizeram fotos para a Vogue, né, que é uma coisa bem a lá Bolsonaro, né, bem patética, fazendo fotos na guerra. Então, o Zelensky ele não acena muito como um estadista, alguém que está buscando a paz. Estou errado? Não sei. Mas é a leitura que eu faço baseado nesses fatos que eu vi. Comente aí o que vocês acham, entendeu? Eu acho que essa guerra já passou da hora de acabar e acho que o Zelensky tem sim que ceder. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo. Paz a todos.